Olá, bem-vindo a mais uma aula no nosso curso Somos Família de Deus. E nesse processo eu sei que você já tem entendido que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando em você, com todos esses fundamentos que nós temos colocado, para que você entenda que essa jornada é uma jornada de crescimento, é uma jornada de transformação, é uma jornada de avanço. E é isso que Deus tem para mim e para você. Avanço, crescimento, você ser bem-sucedido, é isso que a palavra prosperidade significa. Uma caminhada bem-sucedida. E quando a gente anda com Deus, a gente tem a nossa caminhada bem-sucedida. É isso que ele diz lá em Josué capítulo 1. Diz, Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Para quê? Porque você praticando essa palavra, você fará o seu caminho bem-sucedido. E eu quero falar com você hoje sobre parte desse caminho, que é esse objetivo final. E o objetivo final desse caminho é nós sermos parecidos com Jesus. Em tudo aquilo que nós formos fazer, eu e você podemos ser parecidos com Jesus. Olha só, Romanos capítulo 8, abre aí sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, no verso 29, vai nos explicar justamente isso. Romanos capítulo 8, verso 29, aliás, vamos do 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o apóstolo Paulo está falando assim, está tudo cooperando. Nessa sua jornada com Cristo, em tudo isso que você aprendeu até agora, tudo isso é para cooperar com esse objetivo. E ele fala daqueles que amam a Deus, e amar a Deus é responder a Deus. Daqueles que amam a Deus, daqueles que têm o seu coração voltado para as coisas de Deus, para o reino de Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, eu e você, nós temos um propósito, você já sabe disso. Mas olha só, o verso 29, ele diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tudo isso que está cooperando para o nosso bem vai culminar em que eu e você pareçamos cada vez mais com Jesus. Eu e você nascemos com um objetivo. Eu e você nascemos com um propósito. E é isso que diz aqui 1 Pedro, capítulo 1, no verso 3, olha só, diz assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos chama e Ele nos ressuscita e Ele nos dá um destino. Por quê? Para que a gente tenha esperança, para uma viva esperança. E a esperança que eu e você temos, a nossa esperança suprema, é nós sermos parecidos com Jesus, sermos a imagem e semelhança do Filho de Deus, que é a imagem e semelhança do Pai. Você pode ver isso lá em Hebreus capítulo 1. E quando a gente nasce, gente, a gente nasce como um bebê espiritual. Quando você vai olhar, por exemplo, para Coríntios, Paulo fala sobre isso, sobre o homem carnal, sobre o homem espiritual, o crente carnal, né? Se assim a gente pode dizer, esse homem carnal, o que é esse homem carnal? É aquele que nasceu de novo. É aquele que nasceu de novo, mas tem as suas faculdades, a sua afeição, o seu coração voltado mais para as coisas do mundo. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu a viver pelo Espírito. E quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós vamos aprendendo as coisas do Espírito. Então o homem carnal é como se fosse aquele primeiro estágio, o estágio de um bebê. Quando eu e você nascemos de novo, nós nascemos como um bebê espiritual e nós precisamos aprender. Veja, você já nasce com o Espírito Santo dentro de você, você já nasce com a essência de Deus dentro de você, agora você tem que aprender a usar essa essência, a praticar a palavra de Deus que está sendo implantada no seu coração. E é para isso que esse curso, o objetivo desse curso é justamente esse, é te ensinar nessa caminhada, aquilo que você precisa aprender, as estacas, os marcos na sua vida, para que você possa crescer e se desenvolver, e se tornar um homem maduro, uma mulher madura, um homem de fé, uma mulher de fé.
E não somente ficar como um bebê espiritual, como diz lá em Efésios, sendo levados como meninos, sendo levados por qualquer vento de doutrina, não. Existe um objetivo no nosso coração, que é ser parecido com Jesus. Então, toda vez que eu ler a Bíblia, toda vez que eu meditar na palavra, toda vez que eu estiver estudando os fundamentos da verdade, o objetivo é para que eu possa praticar e, no final das contas, parecer mais com Jesus. E parecendo com Jesus, como diz lá em Efésios, depois a gente vai ver aqui, Efésios vai nos levar à estatura de varão perfeito. Jesus. A estatura de um homem maduro, de uma mulher madura na fé. Como é que é esse processo de crescimento? 1 Pedro, capítulo 2, no verso 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que estamos fazendo, o que eu e você nós estamos fazendo agora? Nós estamos com esse coração desejoso por crescer, com esse coração desejoso em conhecer mais a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela pode servir para a gente como um leite espiritual. Para um bebê, ela é como leite espiritual. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala, não tomem mais leite, agora vão para a carne. Ou seja, você já está preparado para pegar aquele conteúdo e cortar esse conteúdo. Sabe que quando a gente come carne, a função dos nossos dentes é essa, é cortar, é triturar, sabe? É esmiuçar. Para quê? Para que você possa comer bem. Se você pegar um pedaço de carne e engolir, pode te engasgar. Então eu e você, como crianças recém-nascidas, como bebês espirituais, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar o leite. A gente vai tomando leite e, como diz aqui o apóstolo Pedro, que vos seja dado crescimento para salvação. Ou seja, eu pegar essa palavra, colocar no meu coração e entender que Deus está operando em mim. Salvação, a palavra salvação é a palavra sotso, ou a palavra sotéria, no grego, que significa ser feito inteiro, íntegro, unido novamente. Então, eu e você, quando nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando a nossa consciência, a nossa atenção a nos unirmos com Deus, a nos tornarmos cada vez mais um com Deus, como diz Paulo, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. Você entende? Quando você nasce novamente, quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, você é um filho de Deus. Você não vai ser um filho de Deus. Quando você aceita Jesus no seu coração e o confessa com seus lábios, a Bíblia diz que você é salvo. Nesse processo de salvação, Ele te faz um filho. É isso que você é hoje. Você aceitou Jesus, você entregou sua vida para Ele. Jesus é o Senhor da sua vida. Você é um filho de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Você é um filho de Deus. Agora nós precisamos crescer nesse relacionamento e nós temos que ter uma consciência de que nós somos filhos de Deus. E como é que nós temos isso? Através da palavra de Deus. Então, quando a gente vai, por exemplo, em 1 João, depois você pode ler em casa, 1 João está aí na sua apostila, capítulo 2, verso 12 até o verso 14, fala de alguns estágios do nosso crescimento. E João fala do estágio de filhinhos, eu vos escrevo. E a palavra filhinhos aí, aqui teknon, ou teknion, fala de alguém que foi gerado de outro. Ou seja, eu e você fomos gerados de Deus. O Evangelho de João diz que eu e você não fomos gerados pela carne nem pelo sangue, mas pelo próprio Deus. Ou seja, você é um filho de Deus. A segunda fase que João traz aqui é a fase de jovens. E jovens é a palavra neaniskos, e neaniskos é uma pessoa mais experimentada. Da fase de filho até a fase de neaniskos, o que nós precisamos? Da fase de filho para a fase de jovens espirituais, o que nós precisamos? Experimentar a palavra, praticar a palavra, obedecer à voz de Deus. Então, como é que a gente cresce nesse processo para ser mais parecido com Ele? Praticando a palavra, ouvindo a verdade e colocando ela em prática. Como é que vem a fé? A fé vem por ouvir, e a fé é colocar em prática aquilo que você acredita. Meu Deus, que maravilha! E ele fala então de filhinhos, e ele fala de jovens, depois ele fala de pais. Pais são aqueles que são capazes de gerar outros. São aqueles que são maduros o suficiente de não só gerar,
mas de dar condição de crescimento. E o que Deus espera da gente é que a gente passe da condição de meros filhos, de sabermos que nós somos filhos, para experimentarmos a palavra, crescermos para sermos jovens maduros, espirituais, e não somente ficar aqui, nós entendermos que nós temos a possibilidade de gerar outros para Cristo. Aleluia! De sermos essa porta para que outros conheçam a Jesus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 5, você pode abrir comigo? Hebreus capítulo 5, verso 12. E ele está falando aqui, o escritor de Hebreus, sobre o progresso da fé. É o que está aqui, a Sociedade Bíblica colocou aqui como um título. Vamos aqui a partir do verso 11, que diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, falando do sacerdócio de Jesus. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Não tenha preguiça de ouvir a palavra de Deus. Não tenha preguiça de ouvir uma mensagem que vai edificar a sua vida. Não tenha preguiça de ouvir, porque esse pessoal aqui, eles não estavam querendo ouvir os detalhes. Pastor, mais rápido, vai logo para o objetivo. Não, a gente não pode ir só para o objetivo. A gente está participando de uma caminhada. Por isso que você chega agora nessa fase do nosso curso e tanta coisa foi dita que a gente precisou dizer. Por quê? Porque a gente não pode ter preguiça de ouvir. Temos que ouvir com atenção. A fé vem por ouvir e não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir com atenção. E Paulo está falando, eu tinha tanta coisa para falar, difícil de explicar, que eu precisava de tempo para explicar, mas vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, daquilo que Deus diz. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Por quê? Porque no leite, outra pessoa tem que preparar para você. A criança, ela não tem a condição de preparar para si o alimento. E Paulo está falando, vocês já deviam ser capazes de preparar o seu próprio alimento e edificar a vida de outras pessoas, e dar para as outras pessoas. Mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão tendo que tomar leite novamente. Vocês estão tendo que ir lá no fundamento. Por quê? Vocês não prestaram atenção nos fundamentos. O ouvido de vocês estava preguiçoso. Vocês não prestaram atenção, agora tem que voltar novamente e explicar tudo de novo para vocês. E ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Ele não está dizendo que é bom. Lembra que o apóstolo Pedro está dizendo que é bom para o crescimento, o leite é bom para o crescimento. Mas existe uma fase onde o leite já não é mais suficiente, nós precisamos de algo mais. E Deus tem sempre algo mais para mim e para você. Ele diz, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Ou seja, essa palavra da justiça é quem nós somos em Cristo Jesus. Aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que ele estava falando antes aqui, ele estava falando sobre Jesus ser o nosso sacerdote eterno, o grande sumo sacerdote. Então ele fala, vocês são inexperientes na palavra de justiça, vocês não estão entendendo o sacerdócio de Jesus, vocês não estão entendendo quem vocês são em Cristo Jesus, vocês não estão entendendo o que vocês têm direito, o que vocês precisam fazer, quais são as suas responsabilidades. Ele fala, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, você pode repetir aí, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas, ou seja, estuda, medita, lê, para ouvir, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Ou seja, vamos para a maturidade, vamos para frente. E é isso que Deus espera de mim e de você. Quais são os agentes, para a gente terminar, quais são os agentes que Deus usa para o nosso crescimento? Os agentes que Deus usa, número 1, é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, capítulo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você lembra que o escritor aos Hebreus fala aqui que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. E o apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo 3,16,
diz que a palavra de Deus é inspirada para nos educar na justiça. Ou seja, esse povo não estava querendo ouvir a palavra de Deus, não estava meditando na palavra de Deus. E Paulo diz então que a palavra de Deus é um agente para crescimento na nossa vida. A segunda coisa que Deus usa são as circunstâncias. Vai lá comigo em Romanos capítulo 8. Volta aí um pouquinho, Romanos capítulo 8. Só para a gente lembrar. Romanos capítulo 8, no verso 28, que a gente já leu, diz: sabemos que todas as coisas cooperam. Meu Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, as circunstâncias, elas podem nos ajudar a crescer. Circunstâncias difíceis podem nos ajudar a crescer. O que eu tenho que me lembrar? O que esse verso me diz? Que Deus está no controle. Que nada foge do controle de Deus. Que se você ama Deus e você valoriza Deus, mesmo no tempo da crise, você não abre mão do seu relacionamento com Deus, você não murmura, você não reclama, você não blasfema, você não fala contra Deus. Não! Então tudo coopera para o seu bem. As circunstâncias vão ser para o seu favor. O que Deus está operando é transformar o mal em bem. E a terceira coisa que Deus usa o corpo de Cristo. Fala comigo em Efésios, por favor. Efésios, capítulo 4. E essa carta de Efésios, gente, é tão importante. Eu recomendo que você leia numa sentada só. Leia a carta aos Efésios. Medita nessa carta. Olha só o que diz aqui do verso 4 até o verso 16. Você está aí sentado, está com a sua Bíblia. Isso aí, vamos ler a palavra de Deus. Vamos terminar lendo a palavra de Deus. Diz assim: há somente um corpo e um só espírito. Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou seja, para ajudar você na sua caminhada, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao amadurecimento, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Deus usa a palavra de Deus, Deus usa as circunstâncias e Deus usa o próprio corpo de Cristo para nos abençoar. Vamos declarar a palavra de Deus? Declare aí comigo: eu sei que eu sou filho de Deus e a cada dia eu vou parecer mais com Jesus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.